Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar o nosso vídeo, a nossa conversa, o nosso bate-papo. E para contextualizar, a gente está dentro de um apartamento decorado que fica na frente da obra de um empreendimento que ele está com uma construção bem avançada. Ele vai entregar daqui a um ano. Por isso nós temos aqui ao redor a obra do empreendimento, mas nós estamos em um apartamento decorado. É isso? Isso aí. Vamos lá. Vamos conversar, bater um pouco aí de papo nas nossas casos do dia a dia, né? É nossa conversa diária que a gente está fazendo aqui. É o que a gente conversa diariamente o tempo todo, né? Sim, a gente tenta ajudar aí o máximo de número de pessoas possível no dia e são vários casos, né? Sim, espero que vocês gostem. Então vamos lá. Oi, Leirico. Tudo bem, Elizabeth? Tudo. Antes de ligar a câmera, eu estava te perguntando o que que você acha que é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando ela pensa em comprar o primeiro imóvel. Vamos partir do princípio que ela não tem nem noção, né? Assim, que é uma realidade da maioria, né? Sim, sim. Simplesmente tem uma necessidade, né, uma dor ali de adquirir um imóvel, mas nunca foi atrás. Então, acredito que a primeira coisa que ela pensa, por exemplo, onde, né? Quem ela deve recorrer, né? Vai na caixa, vai na consultora. Eu acredito que a maioria não tem essa noção. Então, vamos partir do princípio que ela vai pesquisar um imóvel. Então, ela vai geralmente numa construtora, né? Lá vai ter um corretor de imóveis para atender. A partir daí, ele já vai direcionar, a primeira coisa que ele vai fazer é pedir a documentação para fazer a análise de crédito. Mais ou menos nessa linha de raciocínio, né? Não sei se você pensa diferente. Eu não sei se por causa da experiência que a gente tem no dia a dia, mas eu penso um pouco diferente. Assim, eu sei que as pessoas fazem isso, né? Ou elas vão até o banco para ver se elas têm um financiamento, mas eu acho que a grande maioria vai realmente na internet atrás das construtoras até para escolher o imóvel de antemão, né? Mas na prática do dia a dia eu entendo que antes de qualquer coisa, quando a pessoa pensa em comprar um imóvel, ela deveria verificar o que que ela tem de restrição no nome dela. Porque assim muitas pessoas fazem todo esse processo de pesquisa, criam expectativas, escolhem um apartamento ideal, mas na hora de mandar a documentação, de fazer a análise, que é o momento onde você acha que aí é o primeiro passo realmente de fazer a análise, ela tem restrições no nome. Então eu acho assim, claro que existem pessoas que elas têm restrição no nome e elas desconhecem. Porque aconteceu, às vezes, sei lá, recebeu um cartão que não cancelou, deixou uma conta de luz de uma casa que morou há muito tempo, enfim. Algumas pessoas deixou uma conta aberta no banco que gerou algumas taxas. São os casos que a gente vê de pessoas que desconhecem as restrições que tinham no nome. Mas a grande maioria das pessoas, quando tem restrição no nome, elas sabem que elas têm restrição no nome. E eu acho que aí seria o primeiro passo. Primeiro, antes de qualquer coisa, verificar o que tem de restrição e acertar essas restrições. Aí sim ficar livre para, no meu entendimento, passar para o próximo passo, que seria fazer uma avaliação para verificar quanto que consegue financiar e quanto vai receber de subsídio, se pode usar o FGTS, enfim. Mas eu acho que antes de tudo isso, a pessoa deveria verificar, não só verificar e pagar realmente as restrições, porque quando se fala de programa Minha Casa Minha Vida, todos sabem que é um programa, a grande maioria das pessoas sabem que é um programa do governo, mas ele está atrelado a um banco. E o banco que vai emprestar o dinheiro para que a pessoa compre o apartamento. E, obviamente, que um banco não vai emprestar, principalmente quando se fala de 100 mil, 150, 200 mil, acho que nenhum valor o banco iria emprestar se a pessoa tem restrição, né? Mas para comprar um imóvel precisa de um valor considerável. E se a pessoa deixou de pagar um cartão de crédito, deixou de pagar uma conta menor, o banco entende que ela não vai conseguir pagar o financiamento. Então, acho que o primeiro passo realmente seria acertar todas as restrições do nome. Sim, eu concordo. Até porque se ela mandar uma documentação, a primeira coisa que vai constar, se tiver mesmo, na pendência é o CPF irregular, né? Caso
Só que, assim, partindo do princípio que essa pessoa desconhece que a restrição no CPF impede dela conseguir um financiamento imobiliário, ela naturalmente vai Sim. buscar pelo imóvel primeiro, porque ela não, assim, porque a gente está falando de uma pessoa que, na realidade dela, assim, ela nunca adquiriu um imóvel, né? Sim. Então, talvez ela nem passasse pela cabeça dela que ela poderia adquirir um imóvel. De repente, quando ela vê a necessidade de adquirir um imóvel, acho que a primeira coisa que ela vai pensar é em buscar um imóvel, né? Não, aí sim, depois é que ela vai entender, por exemplo, é que uma restrição no CPF, pelo mais simples que seja, quando se trata de valor, né? Assim, por exemplo, Sim. pode ser 20 R$ 50, ou R$ 20, menos, né? ou Qualquer valor. menos, mas gerou uma pendência no CPF, automaticamente essa análise de crédito vai ser interrompida até que ela regularize. Não é uma coisa que vai proibir de comprar, mas enquanto não regularizar, ela não vai conseguir prosseguir com dar continuidade na análise de crédito. Mas eu acho que é mais por falta de conhecimento mesmo, porque é natural a pessoa que vai buscar o primeiro imóvel não ter conhecimento dessa informação que restrição no CPF impede de buscar uma análise de crédito imobiliário. Mas para você não parece uma coisa meio óbvia, assim? Porque mesmo sendo um programa do governo, infelizmente o governo não está dando a moradia para a pessoa, né? É um programa onde vai ter diversos facilitadores, né? Que a gente sempre fala, taxa de juros reduzida, subsídio, utilização do FGTS, tem muitos facilitadores. Mas no final da história, o que vai acontecer? A pessoa vai fazer um financiamento imobiliário, ela vai pegar um dinheiro com o banco. Não seria meio que óbvio que ela não vai conseguir se ela tiver algum tipo de restrição? Porque eu sei que você está falando, acontece isso diariamente. As pessoas realmente desconhecem, não desconhecem que tem restrição. Tem umas que desconhecem que tem restrição, mas outras desconhecem que com restrição elas não vão conseguir comprar o apartamento, o imóvel, enfim, o que elas estão almejando comprar em relação à moradia. Eu assim, de acordo com a experiência que eu já tive de clientes que a gente já atendeu, eu acredito que você também, eu vejo que é muito confuso para eles essa informação, assim, não é uma coisa que eles passaram pela cabeça deles, assim, sabe? Ah, tá. Acho que não é uma coisa, assim, muito clara. Eles só vão ter conhecimento mesmo após eles iniciar ali a busca por um imóvel e chegar nessa etapa da análise de crédito mesmo, porque, de uma maneira geral, para quem vai adquirir o primeiro imóvel, principalmente dentro do programa Minha Casa Minha Vida, eles ainda têm muito aquela ideia, por exemplo, de um cadastro, de um simples cadastro para o governo e o governo vai ali subsidiar todo o imóvel, né? E a gente sabe que não, ele tem alguns subsídios, né? Tem não só de taxa, mas também até de valores mesmo que entram como desconto, mas tem a parte de financiamento e dentre outras coisas, né? Que ele vai subsidiar, né? Então, a parte da restrição do CPF, eu acredito que, respondendo a sua pergunta, não é uma coisa clara para Então, o público. Eu estou falando exclusivamente do público que vai adquirir o primeiro imóvel. Eu acredito que não é claro para eles que a restrição impede de adquirir, buscar um financiamento imobiliário. é muito interessante como as pessoas têm percepção diferente das coisas, né? Porque, para mim, eu não sei se é porque eu estou fazendo isso há muito tempo, eu nem lembro antes de fazer isso que eu pensava a respeito disso. Mas, assim, para mim é muito claro que com restrição não vai ser possível pegar o financiamento imobiliário. Mas eu entendo também esse lado que você está explicando. Isso é algo que é, não passa por a cabeça da pessoa. Ela nem chega a pensar se é possível ou não, porque ela, na verdade, nem pensa a respeito disso. Isso. E eu acho que por isso é importante essas conversas que a gente está gravando, que a gente vai colocar aqui nos canais, nas redes sociais todas que a gente puder colocar, justamente para esclarecer, porque eu acho que essa questão da pessoa criar toda essa expectativa de buscar o imóvel, às vezes ela encontra o imóvel que é exatamente o que ela queria, na localização que ela queria, e ela cria toda aquela expectativa, aquele sonho, agora eu vou conseguir realizar,
e quando ela bate nessa questão da restrição, é como se ela voltasse 2 casas, 10 casas para trás, até na questão da expectativa e da empolgação, né? Aí como se não fluísse naturalmente, o que a gente sabe que é totalmente contornável e que eu acho que é o segundo ponto aí da nossa conversa, que não tem problema ter a restrição, né? Tem problema não resolver as restrições, mas ter a restrição propriamente dita não tem problema, porque vai resolver e vai conseguir em um segundo momento, né? Sim, é, isso é verdade, assim, o que que eu percebo também, assim, que quando a gente começa a conversar sobre esse assunto, a gente vê que falta uma organização financeira mesmo da vida da pessoa, não só para adquirir o primeiro imóvel, Sim, mas e de uma maneira geral, né? Assim, vamos pôr aí, as necessidades básicas ali mesmo, não tem um planejamento financeiro. E no caso do imóvel, que é um valor é, mais expressivo, é onde que a questão da organização financeira, o planejamento financeiro entra em primeiro lugar, que já, por exemplo, já entraria nessa parte da restrição. Mas como não de cultura, né, somente se pegar aí o público nosso aqui que é mais uma renda considerável baixa, não é cultura deles ter essa parte de organização financeira, planejamento financeiro, entra nessa questão em que a restrição de CPF não é muito comum para eles, esse entendimento de que precisa regularizar CPF para buscar um financiamento imobiliário. sim. De modo geral, todos nós temos problemas com a grande maioria das pessoas com planejamento financeiro, né? A gente vai fazendo as coisas sem pensar muito nas consequências, e aí, quando realmente quer realizar algo maior, aí tem que resolver essas questões que deixamos para trás. Mas que é totalmente resolvível, né? A partir do momento que você sabe o que você tem de restrição, você vai lá e acerta essas restrições e com poucos dias ali depois eu já consegui aprovação de cliente que tinha restrição até considerada alta, depois que pagou, depois de 5 dias úteis, a gente já conseguiu uma aprovação e uma aprovação considerável, né? Há casos e casos, né? Assim, cada caso é diferente, mas de uma maneira geral, a maioria das restrições são sanadas e com menos de 15 dias a gente já consegue dar continuidade na análise de crédito, né? Mas tem alguns casos que mais específicos, principalmente quando restrições internas da caixa, aí já são coisas que Sim, dificilmente a gente vai que é a conseguir. minoria, né, das restrições que a gente pega, porque a grande maioria são simples, é cartão de crédito, companhia de energia elétrica. Acho que as que eu mais pego são essas, assim, alguma coisa de protesto em cartório, mas assim, são bem fáceis, assim, e a grande maioria das vezes nem são valores tão altos, assim. A grande maioria, vamos falar, 90% das pessoas que buscam essa informação, as restrições não são valores muito altos. Claro que tem pessoas que têm restrições com valores aí consideráveis, que vai demorar um pouco mais de tempo. Tem essas questões de restrições internas ao banco, que são as mais difíceis de resolver, mas também já vi casos de pessoas que conseguiram resolver sim. Demora um pouquinho mais de tempo, mas acaba conseguindo, né? Eu acho que não tem, sei lá, não acho que não tem nenhum que não vai resolver de alguma forma. Consegue resolver, umas vão resolver mais rápido e outras vão demorar um pouco mais, mas de qualquer forma consegue resolver. Sim, sim. Aí eu acho que se pegar assim um apanhado, né, fazer um levantamento mesmo, estatisticamente, pegando especificamente dos meus casos, acredito que pegando aí na ordem de quantidade, acho que a maior parte são por causa de mau uso de cartão de crédito. Depois vem a parte de energia elétrica E e essa questão da energia elétrica, essa tem muita falta de conhecimento em saber que tinha realmente essa conta atrasada. Porque a pessoa saiu de um imóvel e fechou lá, foi lá na companhia, zerou, passou para o nome de uma outra pessoa, só que ficou aqueles dias, né? Uma diferença de dias ali, e a pessoa acabou não pesquisando no aplicativo da companhia elétrica para ver se tinha ficado algum saldo, achou que realmente tinha sanado e aquilo fica, enquanto a pessoa não se depara com a situação de verificar, fica ali. Então, acho que por isso, eu também acho que vou nessa estatística aí, que é a segunda maior restrição que aparece é de companhia elétrica, primeiro cartão de crédito, e essa de total desconhecimento das pessoas, a grande maioria das vezes, né?
E de Sim, valores bem baixos, inclusive, sim, né? sim, alguns menores que R$ 50. Porque são aqueles dias que é a diferença que ela deixou para trás sem nem saber que deixou para trás. Porque quando ela zera, ela acha que ela pagou tudo. Só que ela pagou, na verdade, um mês. Só que aqueles outros dias que ficou da metade do outro mês, ela não sabe que ficou para trás, né? Isso é total falta de informação, né? Sim, A companhia elétrica não tem essa capacidade de informar que ainda vai ficar um saldo que ela vai precisar pagar a próxima conta depois que ela zera. Então foi lá, sair da casa onde eu estou morando, eu vou transferir essa conta da companhia elétrica, enfim, para uma outra pessoa, para o proprietário do imóvel, para um inquilino que eu vou alugar, enfim, para uma outra pessoa que vai morar no imóvel, às vezes até parente, né? até um parente. Exatamente. Só que eu ainda vou ter um saldo, a próxima conta também ainda será minha. Essa que é a questão. A que eu estou pagando agora e a próxima será minha. E a partir daí eu estou livre. Sim. Bom, acho que restrição, Restrição basicamente é isso. Assim, a nossa conversa foi rápida em relação à restrição, porque realmente é algo rápido e fácil de resolver. Claro que precisa do dinheiro, obviamente, né? Muitas vezes a pessoa não tem. É a questão que você sempre fala do planejamento financeiro. Se a pessoa já está com esse planejamento financeiro na conquista aí de um imóvel, ela já tem alguma reserva que ela pode sanar essas restrições e aí passar para o próximo passo, que aí sim, na minha opinião, e aí eu acho que eu concordo com você, que é fazer a avaliação para verificar o valor que o banco vai liberar de financiamento. sim. E também, assim, né, se surgir uma dúvida se tem ou não a restrição, procurando um corretor de imóveis aí para tirar essas Aham. dúvidas, a gente também consegue consultar ao CPF, né, para É, verificar se tem restrição ou sim. não, né? Isso é muito bem observado, porque assim, eu já conversei com várias pessoas que elas entram no aplicativo, que elas baixam lá, acho que do Serasa, alguma coisa assim, e quando ela consulta, não tem nada. Porque muitos clientes me mandam print, falam, não, não tenho nenhuma restrição. Aí me manda o print ali do que ela consultou naquele aplicativo do Serasa e realmente não aparece nada. Então, algumas coisas existem como restrição, mas não estão aparecendo ali, né? E isso é muito bacana. Se ela consulta o corretor, ele vai fazer uma pesquisa profunda do CPF para que realmente a pessoa saiba o que ela precisa sanar para conseguir o financiamento imobiliário, né? Sim, de uma maneira geral, a consulta do CPF ele já está vinculado ao sistema da Caixa, né? Que é onde a gente vai buscar esse crédito imobiliário. Então, por isso que é mais assertivo, né? Essa consulta do CPF com o corretor de imóvel do que, por exemplo, alguns aplicativos ou até mesmo algumas instituições aí que fazem essa consulta é, esporádica, né? Sim, mesmo porque algumas restrições as pessoas conseguem comprar outras coisas, né? Parcelado, com financiamento de outras coisas, mas pro financiamento imobiliário ela não consegue, né? Então, por conta dela ter conseguido, exemplo, conseguiu parcelar uma moto em 12 vezes, exemplo. Uhum. Ela acha que está tudo bem para ela comprar um imóvel, né? Mas quando a gente vai fazer essa pesquisa mais profunda, tem alguma coisa que está impedindo dela conseguir financiamento, né? Mas Sim, que não impediu dela comprar moto, por exemplo. isso, principalmente quando se trata do financiamento exclusivo dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que aí é mais Ah, sim. rigoroso, porque aí o fundo provém, né, do FGTS, então a Caixa tem todo um critério aí mais rigoroso, principalmente quando se trata de restrição ou vamos falar de um linguajar mais comum, né, popular, que seria o quanto é arriscado emprestar o dinheiro para essa pessoa, né? Sim. Quanto que é a capacidade de pagamento dela mesmo. Então, quanto mais arriscado for, maior a probabilidade dela não conseguir, por exemplo, o financiamento imobiliário dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E eu acho que é bacana a gente conversar também, já que a gente está conversando sobre essa questão de planejamento e de ter o nome apto ou não para conseguir comprar o imóvel, a gente falar de uma outra questão também, que é essa de desconhecimento total das pessoas, e é bem legal a gente formar e conversar sobre isso, que é a pessoa não tem restrição, mas ela tem um comprometimento financeiro. Sim, que aí entra a questão da parcela de financiamento de automóvel, a parte de cartão de crédito, empréstimo consignado. Sim, o consignado. É assim, a pessoa não tem nenhum tipo de restrição, muito pelo contrário,
ela tem crédito, até por isso ela conseguiu financiar uma moto, por exemplo. E aí ela financiou essa moto em 12 parcelas. E ela está pagando as parcelas pontualmente, está tudo correto. Só que na hora que ela vai pleitear o financiamento imobiliário, acaba que ela consegue aprovação, mas ela consegue uma aprovação de um valor mais baixo. Então, ao invés do banco liberar, exemplo, 200 mil, o banco libera 100 mil. Libera metade do que poderia liberar por conta da renda e da idade dela. Né? Mas ela tem, na verdade, um comprometimento financeiro, que não é uma restrição. Isso acontece até um pouco difícil das pessoas entenderem quando a gente pega um laudo, que a gente vai explicar isso para a pessoa, porque ela fala, eu tenho uma renda X, eu pensei que eu ia conseguir financiar X, e vem um valor bem abaixo da expectativa dela. Isso por conta não de restrições, mas sim de comprometimento financeiro. Isso. Aí aqui dentro do nosso dia a dia a gente fala uma aprovação condicionada, né? É. Então, condicionada, então, isso significa que se ela não tivesse um comprometimento de renda, ela teria uma aprovação maior. Basicamente é isso. Que é diferente do crédito para uso de cartão de crédito, né? O crédito imobiliário, algumas pessoas pensam que se ela tem um score muito bom para limite de cartão de crédito, automaticamente ela também vai conseguir um bom valor de financiamento para crédito imobiliário. E é diferente, são coisas, apesar de ter uma correlação, mas são coisas diferentes. Sim, são análises diferentes, né? Agora, em relação, a gente falou sobre as soluções quando a pessoa tem uma restrição. Qual seria a solução quando a pessoa tem um comprometimento financeiro? Bom, nesse caso, assim, o que vai acontecer é que vai ter vai condicionar, então ela vai diminuir um pouco o poder de compra. Se ela realmente quer conseguir aproveitar todo o poder de compra da renda apurada, ou ela quita essa dívida, no caso, vamos por lá, tem um empréstimo de automóvel que falta lá 5 parcelas de R$ 500. Então ela vai lá nessa instituição financeira, que ela fez o financiamento, e calcula todo o valor, quita, a partir do momento, geralmente ali no máximo 15 dias, né, já vai constar no sistema que a renda já não está mais comprometida com essa parcela de financiamento. Aí sim ela já consegue aproveitar todo o poder de compra dela. Se precisar também, né? Porque assim, mês passado, por exemplo, eu fiz para um cliente que ele tinha um comprometimento financeiro, a gente aprovou o financiamento dele e ele conseguiu comprar mesmo com o financiamento condicionado, com um financiamento menor. O imóvel que ele queria não precisaria de todo o valor que a Caixa poderia liberar para ele se o salário dele tivesse totalmente disponível sem comprometimento. E aí ele pegou um valor menor com a Caixa, o que também é um benefício para ele, porque ele conseguiu uma parcela que significava metade de um terço da renda dele. Então ele vai ficar com uma parcela muito acessível e acabou sendo um benefício, apesar dele não saber que a parcela que ele tinha gerava um comprometimento financeiro, acabou virando um benefício. Então eu acho que essa questão do comprometimento, aí vale sim fazer o laudo com toda certeza, porque para analisar, porque de repente a pessoa nem precisaria o que a Caixa vai liberar para comprar o apartamento que ela tem interesse, né? E aí a parcela acaba ficando mais baixa para ela, que é um benefício, né? Sim, é proporcional, né, nesse caso aí. Se ela financia, vamos pôr, pega menos dinheiro emprestado, naturalmente a parcela dela é menor do que se ela pegasse mais dinheiro, né? Mesmo a renda comportando, né? Para quem tem uma renda que comporta isso, né? Ela tem essa opção de escolha, né? Sim. De usar todo o valor que a renda comporta de financiamento ou usar menos, né? Porque também é uma dúvida que o pessoal já aprovou 200 mil. Obrigatoriamente eu tenho que usar todo o valor? Sim. Não. Às vezes você tem recursos próprios, tem FGTS, tem o subsídio. Tem o subsídio que vai complementar essa aprovação e não precisa usar os 200 mil como exemplo aí de financiamento, pode usar menos. Sim. E naturalmente também você vai pagar uma parcela menor em relação ao financiamento. Certo. Eu acho que para o tema que a gente resolveu abordar hoje, acho que ficou bem esclarecido, né? Quer dizer, é difícil a gente falar se ficou bem esclarecido, porque como é o nosso dia a dia, a gente não sabe se ficou esclarecido, mas a gente tentou falar de uma maneira bem clara e bem
objetiva para que ficasse fácil para as pessoas que estão em busca de informações, porque esse é o objetivo dos vídeos. As pessoas que têm essa vontade, que têm esse desejo, elas conseguirem capturar o maior número de informações para que elas tomem a decisão, que elas tomem a decisão correta não, porque ela vai tomar uma decisão correta, mas que o caminho seja mais breve, enfim, a jornada seja mais tranquila, né? Sim, eu acredito assim, o que a gente está fazendo é simplificar. Então, por isso que a gente tá colocando alguns tópicos, né? Para não descarregar todas as informações e vai conseguir. Não vai dar para absorver, né? Sim. Então, quando a gente faz nessa, vamos pôr aí, simplifica, vai colocando alguns insights, algumas coisinhas que a gente vivencia no dia a dia, que a gente já ajudou pessoas, né, a sanar ou até mesmo adquirir imóveis, a gente vai vendo a dificuldade deles, vai pegando alguns trechos aqui que a gente considera importante nesse momento, e aí conforme for assistindo mais vídeos, assistindo mais nossas conversas, né? Sim. Aí você vai ter acesso aí praticamente às informações de toda a jornada, né? Desde quando iniciou ali a busca até quem já está, por exemplo, pagando aí a parcela do financiamento. Sim. Depois que está dentro do imóvel, né? Isso, digamos, falando de uma maneira mais fácil de entender, né? Depois que já está morando, né? Já tá com as chaves na mão. E eu acho que seria Então, o acho que é ideal isso, mesmo, né? né? Para o nosso objetivo de hoje, acho que nós chegamos no final. Muito obrigado para quem assistiu o nosso vídeo até agora. E eu acho que esse era um dos assuntos mais chatinhos de se falar. E os próximos serão as partes boas, né? Eu acho que esse era o mais que causa um pouquinho de aborrecimento inicialmente, mas é necessário falar. E os próximos serão as partes mais tranquilas, né? Sim, mas a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso de uma maneira diferente, porque tem casos, né? Sim. Diferente, mas isso aqui é o básico, né? Então, obrigado. E até a próxima. Muito obrigada.